Olá pessoal, e aí, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo na química orgânica, falando hoje do tópico de isomeria. Isomeria, o que é isso, né? Lembra que eu já falei com vocês que sempre que a gente estiver diante de uma palavra que a gente não conhece, que a gente não sabe o que ela significa, que fica mais fácil se pegarmos partes da palavra e procurar entender o significado dessa palavra. Então podemos começar por aí. Olha só. Iso igual meros parte. Então nós vamos ter partes iguais que nós vamos analisar. Então procuramos partes iguais entre as nossas moléculas. Então, nós teremos substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, primeira igualdade. Então, para que ocorra uma isomeria, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular. Substâncias com a mesma fórmula molecular que apresentam propriedades químicas e físicas diferentes são chamadas de isômeros. Então, para eu ter isômeros, eu tenho que ter substâncias com a mesma fórmula molecular. E essa nossa parte da química orgânica, ela vai se dividir em 3 partes, para ficar mais fácil a sua compreensão. Nós temos a isomeria plana, espacial geométrica e a isomeria óptica. Hoje nós vamos nos concentrar na isomeria plana. Então, o que é essa isomeria plana? É aquela em que os isômeros são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais planas. A diferenciação é visualizada através da posição de certos grupos ou insaturações, o tipo de cadeia e a função. Assim, a isomeria pode ser plana, tá, gente? Lembrando que nós estamos nos dedicando à plana. Ela pode ser dividida em isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função e 2 casos especiais e específicos que são a metameria e a tautomeria. Começamos pela isomeria de cadeia. Aqui nós vamos ter compostos pertencentes à mesma função e teremos diferentes tipos de cadeia carbônica. O exemplo que nós temos aqui é das substâncias que apresentam fórmula molecular C4H10. Uma é o butano e a outra é o metilpropano. O que elas têm de diferente de uma para outra? São 2 hidrocarbonetos de cadeia aberta, extremidades livres, todas duas. Mas olha só, o butano ele representa uma cadeia normal, né? Nós não temos ramificação no butano. Já o 2-metilpropano aparece um ramo, aparece a nossa ramificação, que é aquele CH3 na parte de cima da nossa cadeia. Primeira diferença aí, né, dos nossos compostos. Isso é um tipo de isomeria de cadeia, mas nós também podemos ter, por exemplo, a mesma fórmula molecular em uma cadeia aberta e outra fechada, também entraria aqui na classificação de isomeria de cadeia. O outro tipo é a isomeria de posição. Agora, os compostos pertencem à mesma função e diferem na posição do grupo de átomos, na posição de uma insaturação, que aí entra a dupla ou a tripla ligação, e na posição das ramificações. O nosso exemplo aqui está entre as substâncias que apresentam fórmula molecular C3H8O, que está representado pelo 1-propanol e pelo 2-propanol. O primeiro é um álcool de cadeia aberta, saturada e normal. Vendo? Cadeia aberta, extremidades livres, saturada, somente ligações simples entre os carbonos e normal por não apresentar ramificação. O 2-propanol, álcool de cadeia aberta, saturada e normal.
O que tem de diferente de um para o outro? A posição da nossa hidroxila, do nosso OH. No primeiro exemplo, no 1-propanol, ela está ligada no carbono de número 1, na extremidade da nossa cadeia. E no segundo, ela está ligada no carbono de número 2, no centro da nossa cadeia, né, que está representado por 2-propanol. Lembrando que a recomendação mais atual da IUPAC seria esse 2 vir aonde? Dali, ó, depois do N, antes do OL, né, juntinho com a terminação, porque está indicando que a posição do nosso grupo funcional, da nossa hidroxila. Isomeria de função. Os compostos pertencem a funções diferentes. Então, entra aqui a nossa matéria anterior, as funções orgânicas, né, que nós estávamos aprendendo a identificar cada função através do seu grupo funcional. Olha aqui. Primeiro exemplo, nós temos um C-OH, que é o grupo funcional de um aldeído. No segundo, eu tenho um C-O, entre carbonos é uma cetona. Então, eu tenho cadeias diferentes, mas as duas... Então, eu tenho cadeias diferentes, não, né? Cadeias com a mesma fórmula molecular, 3 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio, mas com funções diferentes. Primeiro, eu tenho um aldeído, né, representado pelo grupo funcional C-OH, de cadeia aberta, saturada em normal. E no segundo, a gente tem uma cetona, de cadeia aberta, saturada em normal, representado pelo C-O entre carbonos. Os principais casos de isomeria funcional, ou seja, isomeria de função, ocorrerá entre as funções aldeído e cetona, é o nosso exemplo, álcool e éter, e ácido carboxílico e éster. Uma dica aí que já vai ajudar vocês, né? Então, achou alguma dessas funções, pode ser que seja uma isomeria de função. E agora, os casos especiais que eu falei com vocês lá no comecinho da nossa apresentação. O primeiro é a metameria, e também é conhecida como isomeria de compensação, tá? O que acontece aqui? O composto, a diferença que ele vai apresentar é quanto à posição do heteroátomo. Lembra o que é heteroátomo? É o átomo diferente que aparece entre carbonos, interrompendo a sequência carbono-carbono. Olha os nossos exemplos aqui. São representados por 2 compostos com 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá vendo? O que difere é a posição do nosso oxigênio, do nosso heteroátomo. No primeiro exemplo, tem 1 carbono, oxigênio e 3 carbonos, metóxipropano. Éter de cadeia aberta e heterogênea. No segundo exemplo, eu tenho carbono, carbono, oxigênio, carbono e carbono. Vendo? A posição do meu heteroátomo, do meu oxigênio mudou. Agora, ele está no meio da cadeia. E o nome dessa cadeia é etoxetano. É um éter de cadeia aberta e heterogênea. Então, olha a dica. A metameria vai acontecer em cadeias heterogêneas. Certo? E o último caso é a tautomeria. A tautomeria, ela vai ocorrer em compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e funções diferentes. Mas tem uma dica aqui que pode ajudar vocês. Tautomeria só vai ocorrer entre aldeído e enol ou entre cetona e enol. Por que somente entre esses 2 pares? Aqui, nesse tipo de isomeria, ela vai ocorrer entre compostos que apresentam um equilíbrio dinâmico, representado por essa dupla seta I. Então, devido à instabilidade desses compostos, nós temos essas transformações aqui, ó. O aldeído se transforma em enol e o enol se transforma em aldeído. Como? Quebra a dupla ligação entre o carbono e o oxigênio,
e essa dupla fica entre os carbonos. Se a dupla desceu para ficar entre os carbonos, sobrou o hidrogênio, porque já realizou as 4 ligações entre o carbono. Só que o oxigênio está precisando de mais uma ligação, porque ele precisa de 2, né? Se eu tirei a dupla ali, ficou só com uma. Então, o que vai acontecer com aquele oxigênio que está sobrando lá do carbono? Vai se ligar ao oxigênio ali. Então, formou uma hidroxila. Hidroxila ligada a carbono que faz dupla ligação é a função enol. Aí está representada pra gente. O enol, gente, ele ainda consegue ser mais instável que o aldeído, tá? Então, seria mais fácil, mais comum a gente encontrar aldeídos do que enol, tá? E o outro caso, como eu já falei com vocês, cetona e enol. Então, na hora que vocês estiverem analisando os compostos, se você estiver diante de uma cetona e de um enol e uma dupla seta, ou de um aldeído e um enol e uma dupla seta entre os compostos, pode ficar esperto aí que o tipo de isomeria provavelmente será a tautomeria, né? Tem que verificar os outros critérios aí, principalmente a fórmula molecular, se for igual, mas já ficar atento para a tautomeria, tá? Então seria essa a nossa intenção da aula de hoje, falar sobre a isomeria plana, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me procurar. E a gente termina aqui desejando a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigada e até a próxima.